Boa noite, a paz do Senhor a todos e todas. Aqui quem fala é o pastor Alain, um dos pastores da Igreja Metodista Central de Itaguaí. Eu venho aqui nessa noite para trazer uma palavra do Senhor para a sua vida. Hoje, dia de quinta-feira, dia do nosso culto. E eu gostaria de estar meditando com você numa história muito conhecida, que é a história de Moisés, né? E no livro do Êxodo, capítulo 3, né? Onde Deus fala com Moisés através da sarça ardente, da sarça que não se consome. Queridos, essa passagem ela é muito conhecida, ela é bastante conhecida por todos nós, mas nessa noite eu quero compartilhar algumas observações com vocês desse texto que fala sobre intimidade com Deus. Sabe, queridos, Moisés ele estava pastoreando. A Bíblia vai dizer que Moisés estava pastoreando as ovelhas de seu sogro e de repente ele sobe ao monte e se depara com essa sarça que não se consome. Ali ele começa a ter uma intimidade com Deus. Deus chama Moisés para perto e Deus começa a conversar com Moisés. Deus usa a situação da sarça para poder se apresentar a Moisés. Sabemos que temos vivido em tempos que não são favoráveis, para nós, mas a situação que se formou, a situação que tem se formado, Deus pode usar essa situação para poder falar conosco, para poder se manifestar a nós. Queridos, eu não sei quanto tempo faz que você não ouve a voz do Senhor. Eu não sei há quanto tempo faz que você não escuta Deus falar. Deus se apresentou a Moisés no meio da sarça. E quantas vezes Deus aí tem se apresentado para mim e para você e nós não estamos sabendo dar ouvidos à voz de Deus. Quantas e quantas vezes Deus aparece para mim e para você. Deus fala através do vento, Deus fala através das situações e nós não escutamos a voz do Senhor. Ter intimidade com Deus é algo muito mais além do que nós possamos imaginar. Deus ele está sempre disposto a nos escutar. Deus está sempre disposto a falar conosco. Deus está sempre disposto a conversar conosco, a estar do nosso lado. Mas, infelizmente, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, o problema não é Deus, não tem sido Deus. O problema tem sido o homem que não tem se aproximado de Deus. Olhar para a história de Moisés é olhar para a história de um homem em que ele aprende a temer a Deus quando ele olha e vê a sarça que não se consome. Ele vê aquela sarça não pega fogo, ele se aproxima de curiosidade para poder ver o que está acontecendo. E Deus começa a falar os projetos que ele tinha para Moisés. Deus começa a falar os planos que ele tinha para Moisés. Deus começa a se revelar a Moisés e o que ele vai fazer com Moisés através do povo. Sabe? A nossa intimidade com Deus muitas das vezes pode estar fraca. A gente pode não estar tendo tempo de orar, não estar tendo força para poder buscar o Senhor, não estar tendo força para poder ler a Bíblia, nem para poder estar perto de Deus. Mas Deus ele sempre vai estar do nosso lado, esperando que eu e você possamos dar o primeiro passo, esperando que eu e você possamos se achegar a Ele. A palavra do Senhor diz: achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite é que Moisés ele reconhece a soberania de Deus. Quando Deus se apresenta a Moisés e Deus fala quem ele é, Moisés mutuamente ele reconhece que Deus é soberano. Sabe, muitas das vezes nós fazemos as coisas, queremos fazer as coisas, mas não entendemos
que Deus é o único que rege a nossa vida, que Deus é o único Senhor, que Deus é o único Deus, e por isso acabamos metendo a mão pela cabeça, os pés pela cabeça. O segundo ponto nessa passagem é exatamente que a sarça não se consome. Às vezes Deus tem que usar o improvável para poder falar conosco. Foi assim que Deus fez com Moisés. Deus precisou botar fogo na sarça para poder chamar a atenção de Moisés. E quantas vezes Deus dá sinais, Deus mostra, e a gente não consegue, e nós não estamos percebendo os sinais do Senhor. Nós não estamos percebendo que é Deus que está querendo falar conosco. O terceiro ponto dessa passagem é que Deus começa o tratamento com Moisés. À medida que nós vamos lendo o texto, nós vamos estar vendo que Deus ele vai tratando com Moisés. Primeiro Deus começa a falar os projetos que Deus tem, que vai usar Moisés para libertar o povo. Mas depois Deus começa a ver que precisa primeiro mudar Moisés. Deus precisa primeiro trabalhar no interior, no coração. E Deus usa aquela situação para poder modificar a vida de Moisés. Para poder fazer. Ali começa um laço de amizade. Ter intimidade com Deus é sermos amigos de Deus. Ter intimidade com o Senhor é nós podermos dizer que nós temos o melhor de todos os amigos. Nós temos realmente um amigo. Sabe, um amigo não fala só aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que também precisamos ouvir. Muitas das vezes nos chama a atenção, nos briga conosco, mas porque quer o nosso bem. E muitas das vezes o Senhor se aproxima da gente dessa forma, não querendo ser apenas um pai, mas querendo ser amigo. Há quanto tempo faz que você, eu, nós não conversamos com nosso amigo? Há quanto tempo faz que nós não falamos com nosso amigo? Aí Deus resolve criar uma situação como essa que estamos vivendo para poder se aproximar novamente do seu povo, para poder se restabelecer uma aliança com o seu povo, com a sua igreja. E aqui eu falo para você que é cristão, para você que não é cristão, existe um amigo acima de todos que pode mudar a nossa história. Ele mudou a história de Moisés. Ele deu sentido à vida de Moisés, que até então Moisés estava sem direção. Até então Moisés estava sem rumo. Mas quando Deus entra, quando Deus se apresenta, Deus estabelece o projeto dele para Moisés. Deus mostra, olha, eu quero fazer isso, eu quero usar você para tirar meu povo da terra do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que eu dei a eles. Só que muitas das vezes nós não acreditamos nos projetos de Deus na nossa vida. Achamos que nunca vai acontecer, que nunca vai... Jamais pode acontecer. Só que Deus ele está nos convidando nessa noite a sermos amigos dele. A voltarmos a estreitar laços de amizade, não com o homem. Porque o homem falho. Hoje pode falar, mas amanhã pode virar as costas para você quando você mais precisar. Mas com Deus, que Deus ele nunca vai nos abandonar. Deus ele vai estar sempre do nosso lado. Jesus nunca nos abandona. Pode estar passando por o tempo que estiver passando, mas Jesus está sempre do nosso lado. E nós temos que estar nos despertando, porque o nosso amigo está voltando. Somente quem tem intimidade com ele vai poder vê-lo, vai poder tocá-lo. Como é que anda a nossa amizade com Deus? Como é que anda a nossa intimidade com o Pai? Será que não está na hora de eu e você nós pararmos, pensarmos
um pouco no meio dessa pandemia, que está na hora de voltar ao primeiro amor, voltar a estar com Deus lado a lado? Ou será que Deus vai ter que continuar usando sinais impossíveis para poder continuar se apresentando, dizendo: olha, eu estou aqui, eu quero ser teu amigo, eu quero estar contigo, quero caminhar com você. Moisés, ele se torna amigo